Olá, você está no Palavrinhando. Ela é Roseli Mazzulo. E ela é Rosana E Freneda. a gente está aqui para Palavrinhar. Então, bora lá que hoje o nosso episódio, os próximos episódios serão diferentes. Nós vamos falar das emoções básicas. Então, para a gente começar o episódio, a gente primeiro vai verificar no dicionário qual é o significado da palavra emoção. Rô, procura lá. Ative agora o sininho para ser notificado todas as vezes que o novo episódio entrar no ar. Dê seu like, já dá o like, porque o episódio vai ser bom. A gente sabe disso, né, Rosinha? Compartilha com os amigos, né, para conhecer a gente, para saber o que a gente está fazendo aqui no YouTube. Inscreva-se no canal e todas as vezes que você entrar, entre logado no YouTube, né, para que essas ações tenham validade, senão o YouTube não reconhece. É interessante, por que todo youtuber pede essas ações, galera? Porque assim o YouTube entrega para outras pessoas, senão a gente só fica na nossa bolinha. Então, para a gente poder ampliar a nossa chegada, então, várias frentes. É importante que vocês realizem essas 3 ações. Bora lá? Significado de emoção: reação moral, psíquica ou física, geralmente causada por uma confusão de sentimentos que, diante de algum fato, situação, notícia, faz com que o corpo se comporte tendo em conta essa reação, expressando alterações respiratórias, circulatórias. Comoção. Etimologicamente, ela vem do francês emotion, do latim motionis. A palavra emoção vem no dicionário de uma maneira muito ampla, inclusive esbarra na manifestação da emoção, né? Se a gente observar, o verbete ele descreve a emoção como ela se manifesta em nós. Eu acho que ela não vem de uma maneira mais científica. Eu e a Rô estávamos comentando o quanto a gente observa que os grandes gênios da humanidade, as pessoas que hoje têm sucesso, elas são gênios emocionais. Então você pode observar que, óbvio que nós temos que ter a sustentação técnica, acadêmica, sem dúvida alguma, mas como o Daniel Goleman falava, 80% do sucesso vem das emoções e 20% da técnica. Por isso que tem as soft skills, né? Exatamente. Daí, olha, você vê, né? Veio a teoria lá em 1980 que reverberou no mundo corporativo e trouxe a nossa soft skills, que para nós aqui no H360 o nome é B-Skills, né? Competências, habilidades humanas, habilidades do ser. Para a gente começar aí a fazer a separação do que é emoção e do que é sentimento, emoção, galera, é algo físico, é fisiológico. Ponto. É isso. E o sentimento é quando você passa pela razão. O que acontece no nosso cérebro? O nosso cérebro, a gente teve com a evolução, né? Nosso cérebro foi ganhando camadas. A última camada é o nosso córtex cerebral, que é onde está ali os neurônios que faz as conexões, que faz com que tudo aconteça, que a gente desenvolva inteligência, conhecimento, está tudo aqui. O cérebro anterior ali, o basicão, onde tudo começou, ele é um cérebro instintivo. Ele só reage por instinto. Ele não pensa. Então, numa situação de perigo, o animal ou ele lutava, né? Porque às vezes quando a gente está no perigo, às vezes a gente pode enfrentar, ou a gente foge, que é o que acontece com a gente. Quando há um processo emocional em nós, fisiológico, então a primeira informação que sai do mundo externo, vamos lembrar que tudo que chega no nosso cérebro, ele saiu do mundo externo. E ele vai para o nosso cérebro através do quê? Dos nossos 5 sentidos. Tato, olfato, paladar, audição e visão. Falei assim?
Falei os 5. Isso. Então, através desses 5 sentidos, nós captamos informações do mundo externo e jogamos para o mundo interno. Quem primeiro recebe a informação é esse cérebro básico. Só depois é que vem para o nosso córtex. Então, a emoção é esta informação que chega no básico. E só depois é que é mandado a informação para o nosso cérebro pensante. Então, o que acontece com a emoção, com a gente? Se a gente se deixar levar pela emoção, como Daniel Goleman fala, porque se a gente, no momento de receber ali do mundo externo algo que entrou e a gente entende como raiva, o cérebro está entendendo como raiva, qual que vai ser a nossa reação? Esbravejar, gritar, repetir. Imagina isso no mundo corporativo. Não é não? Oxe. Você vai, É. você vai ser mandado embora. Então, quando a gente fala que as pessoas são contratadas pelas suas competências técnicas, mas são dispensadas pelo seu comportamento, e aí comportamento a gente vai trazer pelo processo emocional, é verdade. Você pode ser um exímio programador, responde para o seu chefe, joga as coisas longe, enfim, tem ataques. Teu chefe vai falar: bom, você pode ser o melhor do mundo, mas você não serve para trabalhar comigo. De fato, né? O que é que você tem feito? Eu tenho certeza que o que a gente já falou aqui, você já ouviu em algum lugar. Mas o que de fato você está fazendo para mudar esse comportamento? Porque, gente, nós aprendemos, nós desenvolvemos a administrar esse processo fisiológico. E através da onde que a gente administra isso? Através da razão. É o pensamento que vai transformar isso. Então, se eu não dou pelota por o que está acontecendo comigo fisicamente, o meu pensamento não está cuidando disso. Aí o que acontece com o Daniel fala é o sequestro de amígdalas, né? Sequestro Sabe de amígdala. aquela hora que você falou, fez, reagiu a algo e depois você se arrepende? Né? Porque aí quando vem a razão, você fala, ah, não deveria ter feito, pesei a mão, explodi com a pessoa que não era a causadora da minha fúria. A gente tem falado insistentemente disso, e por isso que nós criamos lá o H3, o Habilidade 360, né? Para os íntimos H360. H360. Porque a gente lamenta muito que haja tanta informação e tanta falta de aplicação na vida. As pessoas sofrem por ignorar que o mundo mudou, que a gente está precisando ter mais atenção com relação à maneira com a qual a gente se relaciona com as pessoas. Porque quando a gente fala de emoção, quando a gente fala de razão, quando a gente fala de manifestação do que a gente sente, nós estamos falando de relacionamento. Relacionamento conosco em primeiro lugar. Porque se eu não reconheço, e é o que a gente, na maioria das salas de aula, na maioria das palestras, na maioria dos treinamentos, dos episódios e dos episódios, as pessoas sequer sabem denominar a emoção que está sentindo. Você quer falar de autoconhecimento? Né? Porque vai esbarrar justamente no autoconhecimento. A gente acaba reagindo ao que acontece no externo. E acaba não se percebendo, né? Como eu reajo em cada situação. Porque né, eu já vivi 61 anos. É óbvio que eu acabo repetindo comportamentos. E sabiamente eu vou melhorando essas reações. Eu, particularmente, odeio gente grosseira, que fala alto, que xinga, que briga, que chuta, que é o que normalmente a gente vê. Né? As pessoas sofrendo por não reconhecerem. É como a história da toalha molhada em cima da cama, que o seu marido deixa a vida inteira, e a vida inteira você guarda, você odeia que ele deixe em cima da cama, mas você nunca conversou com ele a respeito. O que acontece é que a gente só reclama, né? A gente fica reclama. só briga. Ah, de novo essa toalha aqui. Ah, quantas vezes eu tenho que te falar, enfim. E a primeira, né? A primeira vez da emoção, ela vem pequenininha. Quando você vai somatizando, normalmente você explode, né? Vocês já devem ter ouvido muita gente explodir, você já explodiu, e normalmente é com a pessoa errada. E normalmente é com pessoas que a gente ama. Quando eu era diretora de escola, quando eu estava na função de diretora,
E foi quando tudo, né? Quando eu me apaixonei pela inteligência emocional, quando eu comecei a estudar mais. Tinha professor que chegava 7 horas da manhã já soltando fogo pelas ventas. Aí você pergunta para a pessoa por que ela está irritada, ela não sabe te responder. Ela não consegue diagnosticar qual foi o gatilho dela de casa até o trabalho. Se o gatilho foi em casa, se o gatilho foi no caminho ou se o gatilho foi na escola. Normalmente é na casa, né? Acordou, viu algo, os olhos, a visão capta uma informação que vai lá para o cérebro reptiliano. A pessoa já sai de casa com raiva, ela não sabe nem por que ela está com raiva. Aí o ônibus atrasou, se for ônibus, raiva aumenta. O metrô está lotado, raiva aumenta. Um passarinho fez tutu na sua cabeça, aí você chega no local de trabalho e você não sabe que todo o processo começou quando você abriu os olhos e enxergou algo que não caiu bem para você. E, gente, são coisas às vezes bem sutis, viu? Muito sutis. Aquelas coisas que a gente tá vendo uma fotografia, tá vendo alguma coisa na internet, passa uma imagem que nos deixa com raiva, deixa a gente triste. Então a gente precisa entender esse processo. Quais são os meus gatilhos? Aí, não faz esse retrocesso. É doido, gente. E esse retrocesso facilitaria tanto a vida de tanta gente. O que é que me incomodou? Então a gente tem as 5 emoções básicas. A gente tem o filme Divertidamente, que trouxe isso muito na ludicidade e acredito que tenha mexido com muito adulto, porque a criança ainda ela está nesse processo de aprendizagem, mas nós adultos, a gente tem muito problema. Nós lá não tivemos na nossa infância, ninguém ensinou para a gente como era, os nossos pais não sabiam que existia. O Daniel Goleman, ele vai transformar isso em notícia mundial em 1993, porque antes a gente já teve o Howard, que falava das inteligências múltiplas. Então, o Gardner olhou para uma dessas inteligências múltiplas, que era a inteligência emocional, então ele vai estudar melhor sobre isso e vai divulgar, vai difundir. Tem lá o primeiro livro dele, ele fala sobre criança, mas a base dele é o mundo corporativo, como as pessoas se comportam. Ele começou a estudar as emoções porque, se não me falha a memória, ele é psicólogo, ele foi cuidar de um time de basquete. E aí ele queria entender as emoções dos jogadores, porque num time de basquete havia muito ego. Quis levar para esse time a informação de que cada um é melhor no seu papel desempenhado ali no time, mas eles precisariam conviver e entender generosamente que o outro vai armar uma jogada para ele, o outro vai mandar uma bola inteligente para ele. Ele observou por muito tempo que os melhores alunos, os alunos que tinham melhor nota, não eram necessariamente os grandes empresários de sucesso. Assim como acontecia no basquete, eles eram gênios tecnicamente nas suas posições, mas eles precisavam do comportamento interpessoal em grupo, né? Em grupo para que o time se erguesse. Isso acontece no mundo corporativo. Então, pegando o gancho, Rô, e aí ele descobre que os alunos os top em nota eram funcionários de alguma empresa. E os que não iam tão bem na escola eram os empreendedores, eram os empresários. Por quê? Porque essas pessoas, ele vai descobrir também que essas pessoas tinham um equilíbrio emocional melhor. Porque o cara que só estuda, gente, ele está onde? Só está no razão. Racional. Então, na verdade, quando a gente fala do equilíbrio entre razão e emoção, é o sentimento. Você tem que estar equilibrado neste processo. O que é que você faz? Então, você sabe como é que você está quando você está feliz? Como é que você se sente? O que acontece no teu corpo? Você já fez essa análise? Quando você está com raiva. Então, é muito louco quando você pega o Emovere, que é ação, se movimentar, que é
a força do movimento. Então, a emoção, ela é um estado fisiológico nosso que nos impulsiona para a ação. Preste atenção. A alegria, você quer pular. A tristeza, você quer deitar. Então, percebe, gente, que tudo leva. Por isso que não é por acaso que chama emoção, que a gente recolhe, então, de novo, recolhe do mundo externo. Então, vamos falar da alegria, né? As emoções, galera. Muita gente chama emoções negativas e emoções positivas. E aí? E para vocês? Quais são as emoções negativas e quais são as emoções positivas? Eu acredito que você vai dizer que a alegria é positiva. Aí você vai dizer que todas as outras são negativas. Pois é. Nossa, mas só uma emoçãozinha positiva, E se eu disser para você, tia, não tia. E se eu disser para vocês que a emoção não é, ela é neutra, ela não é nem negativa nem positiva, ela depende do quê? de como você reage a ela. Então, por exemplo, existe uma música do Frejá, não sei se é do Frejá, mas que rir de tudo é desespero. Ele fala isso na letra da música. O que é rir de tudo? A priori, você está feliz, você está rindo. Mas aí ele joga um que rir de tudo é desespero. É desequilíbrio. Então, neste caso, a alegria ela está indo para um lugar mais negativo do que positivo. Então, percebe que a emoção, se a gente olhar bem e estudar melhor, a gente vai ver que não é a emoção que é negativa ou positiva. Como a gente lida com ela? E a gente vai falar isso nos próximos episódios, Rosinha? Sim, mesmo porque a alegria é a emoção que a gente menos dá valor, né? Por isso que a gente tende a achar que as outras emoções são todas negativas. Porque quando nós estamos alegres, nós não pensamos, por que eu estou alegre? O que eu sinto com alegria? Né? Essa explosão, né? Essa luz que vem de dentro, porque, sabe? E a gente não dá valor, porque a gente sempre está mais comovido com a tristeza, com a raiva, com o nojo, com o medo. A gente se conecta mais com isso, né? E a gente dá mais importância a esses estados emocionais do que a própria alegria, né? Vocês podem observar que as notícias do mundo, elas normalmente elas encontram reação nas pessoas quando normalmente elas são notícias mais negativas, mais pro triste, mais a gente se comove. Porém, se nós observarmos isso, se nós tivermos uma visão sadia em relação à emoção, nesse exato momento, ao mesmo tempo que acontecem tragédias, existem coisas incríveis acontecendo no mundo, feitos extraordinários que moveriam em nós a alegria. Então, a alegria, ela é uma emoção que a gente não registra, Não valoriza, não né? valoriza e normalmente ela dura muito pouco, justamente porque a gente não valoriza. Vocês vão observar nos outros episódios que nós temos muita coisa a dizer sobre o medo, muita coisa a dizer sobre a tristeza, mas a alegria a gente deixa para você sentir. Isso aí. Então a gente se vê no próximo episódio? Então Sim, é isso. não percam essa continuidade, a gente aqui, abusadas que somos, né? Vamos fazer uma série, né? Palavreando série, emoções e sentimentos. Então ele vai acontecer em no mínimo 6 episódios, né? E a gente espera que você acompanhe cada um deles, porque eu tenho certeza que ao final do 6º episódio você poderá ser um desses gênios emocionais que o mundo tanto procura para fazer com que você suba o pódio do sucesso. Acredite. Então é isso aí, gente. Ter talento com emoção vai te trazer muito sucesso. É isso então, gente. A gente se vê no próximo episódio. Bora! Bora!